Excelente noite de quinta-feira para você, amigo assinante da TV Destaque, para você que acompanha o programa nas nossas redes sociais. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje a gente vai falar, Libertadores da América. Ontem tivemos rodada, terça tivemos rodada, hoje tem rodada, todos os dias praticamente envolvendo brasileiros. Ontem, claro, o grande destaque aí ficou por conta da derrota do Corinthians em casa para o Independiente da Argentina por 2-1 e também para a goleada que o Cruzeiro mandou para cima do Vasco da Gama, eliminando o time carioca aí da fase decisiva da Libertadores. O Vasco ainda pode beliscar uma vaga na Sul-Americana, mas da fase de mata-mata já era para o Vascão. Tem gente aqui que diz que o Vasco vai cair no Brasileiro, hein? Vai disputar lá embaixo. Daqui a pouco você vai ouvir a opinião dessa galera aqui. Hoje a gente também vai falar da próxima rodada do Brasileirão, projetar já a quarta rodada, afinal o Brasileirão não para, tem muito jogo ainda até a Copa do Mundo, e também temos as fases decisivas da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro não conseguiu passar pela grande retranca da Chapecoense, mais um que parou na retranca do Gilson Kleina lá, 0-0, assim como o Palmeiras domingo também parou na retranca do Gilson Kleina, e o Flamengo ganhou fora de casa 1-0 da Ponte Preta. Você talvez tenha encaminhado aí sua classificação, embora o gol fora de casa não valha mais como critério de desempate na Copa do Brasil. Ainda bem, esses os destaques de hoje, é o que a gente vai discutir aqui com 1h30 de debate de futebol e, claro, pedindo para que você participe com a gente, para que você comente aqui na nossa live e para que você, evidentemente, fale com ela, que está aqui do nosso lado, que vai passar agora para você os canais de comunicação e a nossa enquete desta noite para discussão. Michele Nogueira, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Lê, boa noite, pessoal de casa. E para participar aqui do Programa Esporte na Rede, você vai lá no Facebook, que é o Programa Esporte na Rede. Lá vai ter a nossa enquete. Vai lá, responde, fala a sua opinião para a gente comentar aqui e ver o que os nossos comentaristas acham da sua resposta. Você que é de Guarulhos, canal 15 da NET. E se não é, você pode assistir pela live da TV Destaque, que é facebook.com/tv.destaque. Lá você pode falar de diversas coisas, o que está achando da opinião de cada um, comentar... Cornetar a gente. Coisas bem diferentes, assim, né? E também você pode participar pelo WhatsApp, que é o 11 94112 599. Tá aí no GC. E a enquete de hoje é a seguinte: você gostaria que seu clube fosse gerido como? A. Instituição social. B. Empresa. Ou C. Instituição social, mas futebol empresa. Pra gente pensar bastante aí como é que a gente vai fazer. O Aníbal, nessa semana que comentou lá no WhatsApp, falou, eu acho que toda atividade que dá lucro tem que ser empresa, mas o resto pode ser instituição social. Eu falei, Aníbal, o senhor não quer falar isso lá no programa, depois de um longo e tenebroso inverno? Tá bom, vou. Então ele está aqui hoje com a gente, já vou apresentar direitinho. Fala, Michele. Eu não entendi muito bem essa enquete. Você não entendeu essa enquete? Não entendi. Essa enquete é o seguinte, vou explicar para a galera, foi bom, até bom você ter falado isso, que é bom a gente explicar mesmo. É o seguinte, quando o seu clube é gerido como uma instituição social, ele tem lá presidente, conselheiros, os conselheiros que elegem o presidente, o cara tem um orçamento para gastar e, até que prove o contrário, não tem lá uma grande responsabilidade criminosa se ele gastar mais do que arrecadar, por exemplo. Então, às vezes o dinheiro não é do cara, o cara gasta a rodo mesmo, contrata quem ele quiser, paga os salários astronômicos e que se dane. Porém, o seu clube é uma instituição social, tem sócios, você participa das dependências do clube, da piscina e tal. Tem aquela questão mais umbilical, digamos assim, né, com o torcedor. O clube que é empresa, e a gente vê esse modelo muito na Europa, ele tem um proprietário, um dono. O cara manda naquilo ali. Então, por exemplo, a Juventus mudou o símbolo, mudou o distintivo agora. Tem uma pessoa que arrendou lá a Juventus, mudou o logo. Você gostaria que mudasse, por exemplo, o distintivo do seu time, tão tradicional? O cara que é dono, ele pode fazer pode ser uma bobagem, mas o cara pode fazer isso, por exemplo, tá? Agora, o dono, qual é a dele? Ele normalmente, encarando aquilo como um negócio, ele quer ter lucro. Então, ele contrata o jogador, né? Não vai pagar nenhum absurdo, ele vai pagar o que está... Alguns pagam, mas ele vai pagar dentro do que está do orçamento dele, vai lá contratar o jogador e depois ele vai querer ter lucro com aquilo, ele é responsável pela grana, ele quer fazer aquilo funcionar. É uma gestão mais séria, talvez mais responsável. Porém, tem essas questões assim, como o cara é o dono, ele manda, ele dá as diretrizes, não sei se há conselho para ser ouvido, às vezes não, é da vontade dele, ponto final. Então, essa é a ideia. E a terceira opção, que é mantém a sua instituição social enquanto clube, enquanto sua sede, porém, nos negócios, não só o futebol, como o Aníbal vai falar agora, que é a opinião dele, que gerem lucro para o clube, que sejam organizados à parte como uma empresa. Então, essa gestão teria que ser separada do restante do clube. Essa é uma das discussões do Esporte na Rede de hoje. Antes de passar aqui para o Aníbal apresentar os comentaristas, quero mandar um grande beijo
Lembra da Vanessa que comentava aqui na nossa live? Lembro, Da minha como pessoa? esquecer? Mas é muito bacana. Ela é minha amiga, lá de Novo Hamburgo, e hoje é aniversário dela. Ela Então, é de Novo Hamburgo? é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Legal. Então, Vanessa, um grande beijo para você, ó. Feliz aniversário, tudo de bom, muitas felicidades aí, que sua vida tenha sempre muitas alegrias e obrigado por assistir ao programa, beleza? Amém. Alexandre Aníbal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite aos companheiros da mesa. Estamos aqui de novo depois de um velho, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Voltando aqui para fazer os comentários no Esporte na Rede. Bom, dando destaque inicial, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Falando sobre Libertadores, né? O Corinthians ontem teve uma partida, talvez, muitos criticaram a equipe dizendo que foi a pior partida do ano. Não foi, eu acho que teve outras partidas que foram piores, né? Mas a gente pode até desenvolver isso daqui a pouco, Ah, né? sim, o primeiro bloco vai ser Libertadores. Eu queria o O destaque destaque inicial mais curto mesmo. seria justamente a questão física dos jogadores, né? Ou seja, já nós tivemos a informação aqui passada pelo Luiz Ademar de que no domingo contra o Ceará, o Corinthians vai entrar com um time totalmente reserva porque seus jogadores estão desgastados fisicamente. Então aí cabe a reflexão que nós fazemos desde quando começou o programa lá atrás, a questão do campeonato estaduais, a questão de outros torneios que não servem muito, né? E essa questão da integridade física dos jogadores, né? Da resistência dos jogadores. Nós já estamos no mês de maio, ou seja, nem o meio do ano chegou e jogadores do elenco corintiano, assim como de outros clubes também, já estão passando por esse tipo de desgaste. Então, realmente, mais uma vez, entra ano, sai ano, a gente fala a questão do calendário, mas, efetivamente, nada é feito para uma melhor gestão de datas e melhor aproveitamento dos atletas. Eu nem me desgasto mais com isso, porque os dirigentes assinam tudo, então que se explodam. Diego Renan, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos colegas presentes hoje nesta quinta-feira. É sempre um prazer inenarrável estar aqui. Queria dar um destaque inicial rapidinho. Olha, Leandro, você está de prova que eu nunca mando um abraço, nunca dou um alô para ninguém aqui, que eu sou bastante focado no programa. Mas hoje eu peço um espaço para abrir uma exceção pela primeira vez. Mandar um abraço para o pessoal do blog Back to the Future. Eu acho que são os maiores entendedores da trilogia De Volta para o Futuro. Eles estão lançando muitas coisas muito legais, organizando eventos e estão com umas ideias muito bacanas. Mandar um abraço para eles, que eu tinha prometido. Aliás, são baitas filmes, viu? Que pra quem não assistiu a trilogia... Baitas filmes eu gosto, mas quando eu pego para conversar lá com os meninos, eles dão um banho de entendimento. Tem contato com o Orlando Vigiani, que é o narrador dublador de futebol, o dublador do Mark McFly, que é o Michael J. Fox, enfim, um pessoal muito bacana aí, desejo muita sorte para eles. Eu não sei, o que é melhor, eu falar da enquete ou eu falar do destaque? A enquete a gente vai debater mais pra frente. Contento. Seja breve Tá no bom, destaque. contrapondo então o Aníbal, eu acho que a gente age sempre em cima de resultados. Se alguma equipe tivesse poupado desde o início do ano, no Campeonato Paulista ou no Campeonato Estadual, se tomasse uma piaba igual o Corinthians tinha tomado, a desculpa seria que está com falta de entrosamento, que os jogadores foram poupados e não estão entrosados o suficiente. É uma pena que as ações são sempre tomadas a partir de uma derrota. A diretoria, o técnico, a comissão técnica tem totais condições de perceberem quem está cansado, quem não está e quem está com melhor disposição física para entrar em campo. Mais uma vez, age-se em cima da consequência e não da causa. Leandro? Bom, também com a gente nesta noite, prometo que você já vai vê-los aí em tamanho maior na sua tela. Juliane dos Santos, boa noite, Juba, tudo bem? Boa noite, Leandro e todos os colegas aqui na mesa também. Boa noite você, telespectador. Como já começamos, o Aníbal começou bem, o Diego também, o Ademar aqui nos bastidores, referente a essa partida do Corinthians, que foi muito abaixo da média ontem, né? Mas eu concordo com o Aníbal, não foi a primeira, né? Não foi a única. E já nesse contraponto, né, de pegar um calendário hoje do futebol brasileiro, também friso mais uma vez, muitos dirigentes de muitos clubes acham que dando só um contraponto somente para um campeonato, no caso, o Corinthians está disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem que ter, sim, um elenco, assim como o Palmeiras tem. Todos têm que estar ali preparados, todos têm que estar dispostos a jogar. E outra, como o Diego falou, tem sim a comissão técnica, técnico sabe quando o jogador não está bem. Então, eu acho que isso é coisa para se repensar. Eu acho que isso
foco no dirigente dos clubes. Quem não tem elenco, acho que tem que priorizar. Agora, quem tem é que não tem que priorizar. Luiz Ademar, boa noite, tudo bem? Boa noite, amigos, principalmente a vocês de casa. A verdade é o seguinte, o meu destaque inicial vai para os garotos do São Paulo. São Paulo está propostando muito firme num elenco rejuvenescido e com moleques da base lá de Cotia. Está com dificuldade para renovar com o Militão, que é muito provavelmente... Não deve renovar. Não deve renovar. E o Marquinhos Cipriano, que nem foi testado no time de cima, é muito bom jogador, também, assim como o Militão, o contrato deles vence logo no comecinho de 2019, quer dizer, a partir de julho já pode assinar com o time europeu, e é uma tendência. O São Paulo já de olho nessa situação, renovou essa semana com o Lisieiro, o São Paulo renovou até 2023 com o Lucas Perry, o goleiro, e hoje renovou com o Elinho. Vou te falar, olho no Elinho e Toró. Dois moleques que jogam uma barbaridade. E o São Paulo renovou até 2023 com o Elinho. Então, o São Paulo, pensando na molecada, já está começando a renovar a galera. Só um paralelo, acho que o único que estaria faltando, que perdeu um pouco de espaço com a chegada do Aguirre, é o Brenner. Eu acho que o Brenner é um cara que deveria ter mais espaço e o São Paulo poderia abrir mais o olho com ele. Mas ele também está com o contrato... Parece que o Militão já está praticamente negociado com o futebol português. Futebol português, parece isso, é uma tendência. O Sport. O Raí fez aí, 3, 4, então, até depois dessa situação, o São Paulo começou a pensar na molecada. Espero que agora, pelo menos, alguém tenha os olhos lá na base mais vivos. Né? Tá fazendo caixa, mas também tá difícil de montar time, né? Então precisa montar time com o jogador que tem lá também. Bom, nesse primeiro bloco, o assunto é Copa Libertadores da América. Vamos começar pelo Corinthians, que ontem sofreu aí a primeira derrota, né, na competição. Tomou 2 gols em casa, 2 gols rápidos. Foi amassado, assim como foi amassado domingo pelo Atlético Mineiro. Podia ter perdido demais. O Sheik ainda fez uma papagaiada no segundo tempo. Fazia nem 2 minutos que tinha entrado. Foi lá e agrediu o jogador do Independente. Aliás, enfim. né? Sheik foi contratado justamente pela experiência. E aí, por ter mas enfim, cancha na a gente vai falar Libertadores. do Corinthians, que é o primeiro assunto. A gente não tem as imagens do Corinthians, mas depois a gente vai falar da goleada do Cruzeiro sobre o Vasco, que é bastante importante a gente analisar a situação do Vasco. A gente falava ontem no grupo do WhatsApp. Flávio Santos disse que está com vergonha do time do Vasco da Gama, hein? Que eu falava aqui que ia cair, ele ficou bravo. Jogou um futebol varziano. A gente vai falar, e esse sim a gente tem as imagens. E ainda, eu acho que seria legal a gente pontuar o Santos, porque o Santos também aí, nessa última partida não jogou nada contra o Nacional, acabou perdendo o jogo. O Gabigol não jogou absolutamente nada. Tinha gente querendo tirar o Gabigol do time para a entrada do Bruno Henrique, só que o Rodrigo se contundiu e a gente vai mostrar a contusão dele aqui também. Senhores, então vamos começar a falar do Corinthians e o futebol de ontem. Por favor, fiquem à vontade. Bom, a questão do Corinthians é impressionante, né? Só fazendo uma introdução no seguinte. Ontem o panorama era, o Corinthians tinha 7 pontos e o Independente tinha 3 pontos. Em mais de um veículo de comunicação, eu escuto a seguinte frase: o Independente vai jogar na retranca. Mesmo com 5 jogadores atrás. O Independente tinha 3 pontos e precisava sair para o jogo para conquistar iria 6 pontos e continuar vivo na Libertadores. Né? Então, assim... Quem é que achava que o Independente ia ficar atrás, poxa, né, pô? Não, e assim, outra. O Independente tem um técnico chamado Ariel Roland, que ele é egresso do hóquei. É interessante isso. A Argentina tem alguns casos de técnicos que passam por diversas modalidades, né? E, enfim, ficam no futebol, hóquei, basquete, enfim. Então, o Independiente ele é um time que sabe jogar muito bem fora de casa, assim como o Corinthians também, né? São 2 times de características diferentes, muito semelhantes, porque eles não têm como missão principal propor o jogo. Os 2 times são reativos, eles não são proativos. É o termo da moda, reativos. Então o que aconteceu? Ontem o Corinthians sem Fagner e sem Ralf, o lado direito do Corinthians defensivo, não foi mais uma vez coberto a contento pelo Mantuan, embora no segundo tempo ele tenha melhorado bastante. Agora eles deitaram e rolaram para o lado esquerdo ali. Também. E o Sid Clay, talvez por uma questão de desgaste físico e também por uma questão de que ele não estava sendo bem coberto pelo lado esquerdo, o Independiente acabou fazendo esses 2 gols, fez o primeiro gol por essa falha, jogou uma bola na trave nessa mesma jogada, e o segundo gol do Independiente, um gol contra do Romero, enfim, que
Poderia Teve um ter terceiro acontecido com ali que todos. os caras inventaram Não, o foi perigo falta. de... Foi Pelo falta, foi amor falta. de Deus. Aquilo foi isso, falta. Isso aí é falta pra Foi futebol falta. o quê? Futebol o quê? aquilo De foi menininha? falta. Não aquilo pode lá- me o Rodriguinho puxar, hein? O Rodriguinho foi desequilibrado. E nada. o jogador de Independente tinha que ter tomado o cartão amarelo. Porque O Rodriguinho e esse depois jogador do nem apito. participavam da jogada. A bola foi lá no segundo pau. Se a bola jogasse ali, Não. não tinha impedimento, O amigo. Figal deslocou o Rodriguinho quando a bola estava viajando. Foi falta. A bola foi pro segundo pau. A falta Pra foi mim, bem pra mim, ali foi aquela falta corintiana. Não, Opa, bola na área do Corinthians é um perigo, hein? A falta foi bem marcada, mas né, o que não desabona a péssima partida do Corinthians. Só não foi tão ruim assim, porque em uma jogada construída com passe as características do Corinthians, o gol aconteceu. Né? Então, gol do Jadson, uma jogada boa do Romero, né? E no segundo tempo o Corinthians não ofereceu nenhum perigo para o Independente. O Independente saiu com um resultado positivo. Né? Então, assim, só não foi pior do que o primeiro jogo contra o Palmeiras da final, que aí o Corinthians não fez absolutamente nada. O Palmeiras anulou o Corinthians no primeiro jogo da Mas final. contra o Atlético Mineiro também, o Corinthians foi amassado lá, hein? O Corinthians foi amassado, mas conseguiu desenvolver algumas jogadas de ataque, coisa que também não aconteceu contra o Palmeiras, né? A questão é justamente essa. Como o Corinthians depende muito dos seus jogadores terem uma formação tática bastante obediente, se você não tiver com preparo físico em dia, você acaba sucumbindo, né? E foi isso que aconteceu com essa sequência de jogos. O Corinthians jogou contra o Vitória fora de casa, contra o Atlético Mineiro fora de casa, tinha jogado contra o Paraná fora de casa, então isso acaba desgastando. Agora, voltando à questão do elenco, né? É evidente que o Corinthians não tem peças à altura de reposição e ainda sofre com a ausência de um homem de área, de um centroavante, coisa que talvez, eu provavelmente não acredito, que o Roger vá suprir essa necessidade, essa carência do Corinthians. Você tá ouvindo que estão falando do seu time aqui, né, Michele? Tô prestando atenção. Presta A atenção que minha depois irmã é assim. eu ter chamado o Horácio no final do programa. Posso só discordar. Deixa eu perguntar para vocês, já pode discordar, já pode falar também, mas eu queria que vocês tentassem me responder. O Corinthians agora vai ser amassado sempre por esse estilo de jogar atrás? Será que os times estão percebendo que tem que grudar o Corinthians lá no campo defensivo? Eu parto de uma premissa seguinte, e eu tenho batido na tecla aqui, o futebol brasileiro está sendo acabando por causa dos treinadores. Esse negócio de jogar por uma bola, eu vou ser campeão por João uma Mota bola. teve aqui e disse exatamente Isso isso. é com outras ridículo, palavras. isso é ridículo, é grotesco. A gente gosta de Liga dos Concordo. Campeões porque tem 2 times jogando em campo. Nem Aqui sempre, não. Nem sempre, Luiz Ademar. Tem 2 times em campo. Nem sempre tem 2 times em campo. Tem, sempre. Nem sempre. Você Qual, teve na qual maioria jogo? dos jogos, Qual você teve jogo? ninguém Então me fala qual jogo que você não teve os 2 times tentando Liverpool jogar. não, o primeiro jogo só deu Amassou, só amassou. Só deu o Liverpool. Ele amassou taticamente falando. O outro time tentou jogar. A Roma Não conseguiu foi jogar. pouco. Ela Mas não aí conseguiu também jogar. o que E é acontece? diferente. Aí você está tirando o Mas aí mérito do adversário. Não é abdicar do jogo. Você é não tentar abdicou jogar, do jogo. né? Não, mas Ele não aí- ficou lá atrás com medo de perder. Exatamente. Ele não ficou lá atrás, é Tanto que o jogo diferente. Foi 5-2. Hã? O jogo foi Foi 5-2. Pera. Vocês viram o jogo do Liverpool? O Todinho. Liverpool abriu 5-0, o Liverpool se conteve. A Roma achou um pênalti e acabou criando uma jogada ali no jogo, já tava ó, acabado. Eu discordo Mas completamente Um time dessa que sua... abre- um time Então, que abre 5-0 no placar. Eu até os discordo, 30 do eu segundo discordo tempo. completamente Claro, da sua natural, questão. não tem problema. Discordo completamente. Eu vi um time tentando jogar e o outro taticamente Luiz superior Ademar, você tá não falando conseguindo. de quarta, semifinal, que são jogos equilibrados. Na Não. primeira fase, você já teve jogo de Celtic e Barcelona. Do Barcelona tem 80% Mas da aí, posse de bola. aí você está falando em fase, eu estou falando de Mas eu tô times, falando de de fase. times A grandes. primeira Eu fase estou da falando de Libertadores. Corinthians e Atlético, por Mas aí exemplo. é elenco, Eu estou é um falando de time. Corinthians e Independente. É um É só um time. time que quer Já jogar. teve tanto O outro dá clássico, bola, o outro dá bola. No próprio Campeonato Você entendeu? Paulista, o São Paulo nos clássicos foi totalmente dominado pelo Corinthians. Por quê? É isso que eu estou falando, que os treinadores brasileiros estão acabando com o time. Por quê? Eles dão a bola para o time. O Corinthians foi campeão dando a bola para o adversário jogar. Eu não quero jogar. Você joga. Eu contra-ataco. ganhou, e foi Então, campeão. é isso que eu estou falando. Então, Mas é uma- se a gente mas E achar... a gente teve o Grêmio que partiu pro jogo e foi campeão Foi também. campeão. Então tem isso que eu tô Então, falando. dá pra ser Então se a campeão gente dos dois achar que o jeitos. futebol brasileiro é assim, se a gente achar que o futebol brasileiro é submisso, deixa o outro time jogar que eu não jogo, então beleza. O time do Tite não faz isso. Não faz isso. E por é verdade. isso que a seleção brasileira encanta ainda a gente. O Tite é um Daqui a pouco a gente não vai querer assistir estadual, o brasileiro não vai querer... Por que os europeus não têm interesse nenhum e a federação faz jogos às 11 horas, como vai ser o Corinthians agora? Está fazendo para tentar vender para fora. Porque não atrai, o Brasil não atrai a Europa. Mas Porque por causa o que nível... do futebol brasileiro é fraco, os jogadores são ruins. Não é culpa Você só do pode- técnico. Ô, Luiz o Ademar, Renato- se eu Luiz Ademar, se eu sou Meu o amigo. Celso Rotti, eu tenho o Márcio Araújo de volante lá e 3 gatos Tá bom. pijados ali,
Só que se você é o Renato Gaúcho, você tem o Cícero, o Maicon e faz o time jogar bola, você é bom. Mas o Grêmio não tá fazendo então isso. Você pode pegar. A gente teria que criticar o Renato Gaúcho se ele tivesse recuado. Não, então, o que eu tô falando é o seguinte. Se ele tem jogadores pra atacar e talentosos, ele vai pra cima. O Corinthians não é um time brilhante. A sua justificativa é que o jogador é ruim. É mentira. Por exemplo, o Corinthians não tem um time ruim. O Corinthians tem um time aplicado O Corinthians tem um jogador no banco que é um dos melhores, é o Pedrinho. Falando até que ponto o Corinthians ia aguentar. Palmeiras ganhou, Palmeiras vai chegar. A todo momento questionou-se que o Corinthians ia conseguir manter a liderança. Cada vez que chegava alguém em segundo colocado, ameaça o Corinthians. Corinthians agora vai entregar e foi levando e ganhou o título. Eu achei que o ano passado ele foi um ótimo exemplo de dois times com propostas totalmente distintas e igualmente bem-sucedidos. Mas não é questão de ser bem-sucedido. Eu estou falando que o futebol jogado no Brasil, os treinadores estão deixando o outro time jogar. O meu time não precisa jogar, ele tem que marcar bem. Sabe por que o Romero é titular do Corinthians? Porque ele marca, cara. Ele marca. Ontem um atacante que marca. Então, se a gente entender que o futebol brasileiro é isso, você está certo. Se a gente entender que o futebol brasileiro é isso... Entra na parada aí. Ontem mesmo, né, o técnico Ariel Roland deu um nó no Carille. Deu um nó. Porque o Independente jogou ali, ó, com uma linha de 5. Na realidade, assim, né? Só, desculpa. A questão do Corinthians... O Corinthians tem muitas dificuldades, por exemplo, quando você tem uma marcação alta. Todos os times contra que o Corinthians tem, que o time adversário sobe a marcação, ele tem dificuldades. Por quê? Porque a proposta de jogo é você começar com um dos laterais, passar pelo meio de campo e daí para o ataque. Se você consegue tapar a questão dos dois laterais, eles não conseguem criar as jogadas e você consegue matar uma das válvulas de escape da equipe. Mas aí um time grande como o Corinthians não tem uma alternativa. Exatamente. Ele precisa ter alternativas. Ele não pode ficar refém de um modelo onde a maioria dos times vai começar a olhar o videotape do Corinthians e vai começar a falar, ó, dá pra marcar fazendo assim, que a gente embarca muito? Por exemplo, assim, eu sou fãzão do Carille, mas eu vejo ele falando, o Pedrinho não tem futebol para jogar 90 minutos. Não, Peraí, gente. Alguém vai ter que me explicar. O Pedrinho, tudo bem. Então, ele não tem. Você tem o departamento fisiológico e tal, que falou. Mas por quê? Tem um vai cair ele jogou todos os jogos, os 7 jogos, dia sim, dia não, na Copinha e foi campeão. Tá bom. Daí ele veio profissional, é diferente, beleza. Eu não vou debater com um preparador físico, com um fisiologista, caramba. Então, põe ele para 60, 70 minutos, titular. Porque ele é melhor que Cleison, ele é melhor que Romero, ele é... Então, o Corinthians não escala os melhores em campo. Eu acho que uma coisa... Deixa eu ver a Juliana, que eu não vi nada dela ainda, para poder chamar o Cruzeiro. Fala, Juba. A questão do Pedrinho, né? Você também estava aqui no programa. Você viu que são leões aqui, né? Você tem que enfrentar os leões aqui para falar. Aqui pegou fogo. Não, mas é um debate muito bom. Sempre estar aqui com vocês. Referente ao Pedrinho, ó, contra o São Paulo, eu falei, por que não colocou o garoto? Ah, não, porque ele não tem um físico ainda, chegou um brutamonte, pai, não peita ele. Gente, moleque, por que subiu ele, então? Por quê? Gente, coloca ele pra jogar. Ontem ele entrou no lugar do Sid Clay, porque o argentino, deitou em cima do Sid Clay. Aí o Carille conseguiu enxergar, né, porque o Sid Clay abriu o bico. O Pedrinho entrou muito bem no lugar dele. Por que não coloca, tá bom, não quer colocar os 2 tempos, mas coloca aí pelo menos 60 Começa, né? Começa com ele. O Rodrigo, do Santos. Tudo bem, né, que o Fucílio aí a gente vai comentar referente a isso, foi maldoso, assim, com o garoto, mas ele jogou e o Jair tá colocando ele para jogar jogos importantíssimos, um moleque de 17 anos aí na Libertadores, enfim, subiu o garoto, coloca para jogar. Não vai deixar o garoto lá no banco, não, porque ele o Santos nunca teve medo de lançar moleque, o Santos nunca teve esse medo. Por isso que é o melhor trabalho do mundo, né? O Corinthians. Fala, Diego, para fechar, para eu chamar o Cruzeiro aqui antes de ir pro intervalo. Beleza. Aí na volta a gente vai falar do Santos. O Corinthians, uma coisa que eu sempre ouvi, que é muito difícil sair atrás no placar contra o Corinthians. Que o Corinthians é chato, que ele dá aquela questão de fazer o adversário ter que propor o jogo e aproveitar os contra-ataques. Eu acho que essa questão de ter saído atrás do placar, o Corinthians foi surpreendido, também acabou pesando. O que eu estou ouvindo do Pedrinho hoje era uma coisa que eu ouvia ano passado também em relação ao Cleison. Põe o Cleison quando entra, incendeia o jogo. Aí virou titular, ficou longe de ser aquele cara que incendiava o jogo, que entrava no segundo tempo. Eu também acho que o Pedrinho merece ser titular. Mas, nós temos N casos de jogadores que entram bem e quando ganham uma posição de titular,
acabam não rendendo. Aí senta no banco de novo, futebol É, assim. Exatamente. Michele, Mas você pelo menos você testou, deixa né? eu pedir, Michele, vire lá para nossa câmera geral e chame os gols de Cruzeiro e Vasco para a gente poder comentar aqui. Cruzeiro. Olha lá. Pode falar lá, a gente vai Vamos comentar aqui em assistir cima. agora os gols de Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro 4, Vasco 0. Coloca aí pra gente, Guarinão. Vamos falar da goleada de ontem. Podem falando, já que as Aí, imagens já vai nós estávamos debatendo, por exemplo, ontem não foi um Vasco que não quis jogar. Foi imposição tática e técnica do Cruzeiro. Foi passeio, foi como o gol da Roma. Não é que a Roma não queria jogar. Mano, A Roma não Menezes, conseguiu hein? jogar, o Vasco não conseguiu Mas de jogar. 18 times que enfrentaram Não o Vasco do Brasileiro, vai se impor de cima do Vasco. O Vasco é horrível. Mas o Vasco Cruzeiro- é determinado a ser. O Nem Vasco do Zé tanto assim. Ricardo. Não. O Zé Ricardo fez milagre. Tem que ser canonizado. Santo Zé Ricardo. Mas o que Santo não acontece- Só faz ver se temos milagre. as imagens. Temos as imagens aí, É fora Guarino? das Temos ou não? quatro linhas. Me dá um alô aqui. Por se exemplo, tivermos. no último jogo contra a Chapecoense, tudo que a Chapecoense fez, recuou contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama aproveitou isso. O Vasco da Gama aproveitou contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense lá em Chapecó. E o Cruzeiro tem um Jogo baita super difícil. time, né? Ele não tava, o Cruzeiro nos últimos 4 jogos foi 7-0, né? Foi 7 e agora foi 4. Né? Gozado o Cruzeiro. 5, né? No- 4-0. 4-0, não, Pasta, 7. pasta, 7. Deixa eu ajudar meu operador. Falando- Pasta Libertadores da América, Vasco 0, Cruzeiro 4, Rafael 7-0 Guarino. contra Pega a esse Universidade arquivo aí. do Chile. Pasta dos VTs E agora, Libertadores. 4-0 contra o Vasco. E conseguiu um 0-0 com um time mais ou menos misto, podemos falar assim, Sim. né? Contra o Grêmio, lá no Campeonato Brasileiro. Então, se você for ver eu achei, pelo menos, como eu estava vendo, eu vi o jogo do Corinthians e vi os melhores momentos do Cruzeiro, depois eu vi o jogo do Cruzeiro. Foi contra o Internacional, Ademar. Internacional, Cruzeiro e exatamente. Internacional Desculpa, lá em Porto foi Alegre. exatamente. Falando em Cruzeiro, A eu imposição. vi uma declaração hoje que acho que bate um pouco com a nossa enquete. O presidente do Cruzeiro estava comemorando o rendimento do Ricardo Oliveira, custando 3 vezes menos que o Fred. Eu ouvi isso com o lugar do torcedor do Cruzeiro e falei, nossa, é estranho, né? Porque o Cruzeiro ele sempre teve essa fama de clube exportador, de na primeira oferta ele acabar vendendo, e a gente vê essa questão de, administrativamente falando, o Cruzeiro foi impecável na substituição do Fred, pegou um jogador de características semelhantes, com um salário inferior. Mas é engraçado isso, né? Eu não sei com que ouvidos eu receberia isso se eu fosse torcedor do Cruzeiro. Isso é uma coisa boa? Apesar do rendimento estar igual, a gente comemora, meu clube bateu receita recorde esse ano. Isso é um motivo para ser comemorado? Ainda mais que esse assunto está ficando cada vez mais evidência entre os torcedores que comparam renda, que discutem temas de administração. Eu achei esse tema bem interessante. Vocês acompanharam? O detalhe é o seguinte, né? Por que os torcedores estão debatendo isso agora? Porque todos os clubes, o próprio Cruzeiro, né, estava endividado, com salários atrasados, com situações preocupantes. Então, o que acontece? Quando você consegue pagar salário, contratar jogador com uma quantia vultuosa, acho que, se não me engano, o Thiago Neves, eles conseguiram, teve propostas, sim. eles conseguiram Bancar. segurar, bancar e tal, aí fica difícil, né? Os Aí caras fica aí, o complicado. torcedor é o que está acontecendo com o Palmeiras. Eu estava vendo uma entrevista também do presidente do São Paulo falando o seguinte, o São Paulo não está ganhando nada, fique tranquilo, 2019... O presidente de São Paulo falando, São Paulo vai ficar que nem o Palmeiras, não vai ter dívida nenhuma bancária, nada, porque não... Então os caras já estão começando a O projetar. Flamengo também. É uma fez. projeção. O Flamengo está fazendo desde o ano passado. Né? Exatamente. Então os caras estão começando a fazer porque eles acham o seguinte, quem não tiver dívida vai ficar dominando. Porque é uma tendência que Palmeiras e Flamengo dominem o mercado nos próximos 10 anos. Com certeza. É uma Sem tendência. Mas é isso que tá, mas eles devem dominar o mercado, principalmente o caso do Corinthians, mesmo tendo dívida. Ter dívida é necessariamente uma coisa ruim? Eu acho que uma coisa é você ter dívida, Temos outra imagens. coisa é você ter dívida mal administrada, uma dívida elevada que até leva pagamento de juros a bancos, às vezes que os clubes acabam recorrendo a instituições bancárias que têm juros mais altos. Eu acho que dívida não é exatamente um problema, mas a dívida mal administrada. Exatamente. No caso, o Vasco, né? O Vasco mesmo. Temos imagens agora. Os jogadores mais de meses sem A receber. marquise do Vasco tem grandes chances de ser utilizada por torcedores, né? Se alguém entendeu a piada, eu não vou explicar, não posso ser processado. Mas a situação do Vasco Caótica. é complicada, mas é engraçado, porque eu fiz uma aposta no passado e que eu acabei na Pois é, eu fiz uma aposta ainda durante Carioca que o Vasco ia ser rebaixado no Brasileiro e acabou conquistando uma vaga na Libertadores. A situação do Vasco no ano passado
era semelhante no cenário como a gente está tendo agora. E o Vasco foi muito bem ano passado em relação às expectativas. Esse ano está da mesma forma. Vamos ver se vai conseguir Eu contra o acredito futebol. que Você com as apostas, eu vou te do falar, Vasco, Diego Renan. única e exclusivamente, para mim, pro Vasco, o torcedor vai ficar bravo com o que eu vou falar. Pro Vasco foi sensacional ter caído fora da Libertadores na primeira fase. Pô, o torcedor vascaíno fica bravo, mas aí você pode focar só no brasileiro e aí não E cai. se beliscar E a a vaga na Copa do Brasil, Sul-Americana? né? E a Copa Se do beliscar a Brasil? vaga na Não, Sul-Americana, aí vai ser você, ruim? não, você faz o que eu tô falando o seguinte, o Vasco agora, ele volta para o Brasil, eu acho que tem que priorizar o brasileiro e de repente ele pode até fazer essa campanha que ele está falando, você de repente vai para a Libertadores de novo, mas ele tem que focar e não cair. Porque Acho se ele muito ficar triste esse dividindo... embora seja pro verdade, Vasco é verdadeiro. embora seja verdadeiro. Pro É time muito, do Vasco. é muito doloroso para um torcedor de um time sim. grande como o Vasco chegar numa situação dessa. É que a gente tem que entender o seguinte, A politicagem do existe clube grande e time grande. Hoje o Vasco não é um time grande. Ele é um clube grande. Isso rende discussão É. para definir a grandeza. É. O Vasco passa por um momento ruim mesmo. O time do Vasco time, não é não, bom. eu falo não é assim, bom. O clube é grande, continua grande, Sim. vai ser eternamente Mas grande. o O time do Vasco Com não é grande. certeza, com certeza. E a história dos campeonatos prova que time grande cai sim. Exatamente. A torcida do São Paulo fica se gabando que time grande não cai? Cai sim. E que abra o olho, porque a disputa do São Paulo é muito mais do lado de baixo do lado de cima para mim. E se tiver má gestão sempre, uma hora vai Eu cair. acho que o São Uma hora Paulo vai tem que cair. ser candidato a título. Ninguém gasta 50 milhões e fica impune. Ou você é muito incompetente, ou você... Depois podemos entrar nesse Não. assunto, mas Diego Souza será aproveitado? Será? Ah, Ele foi deu uma titular, entrevista né? hoje. Então, foi mas titular. agora será que ele engrena? Eu com acredito o que Vaguinho? sim, né? Eu Bom, acredito que sim. o- Porque você tem o Trellis, pô. Quem tem o Trellis joga o eu. Deixa eu Então, falar Mas o o Trellis Aguirre, joga o eu. rapidinho, o Aguirre deu uma entrevista. O O Aguirre deu uma entrevista Trellis hoje. tá queimado. O Aguirre deu uma entrevista hoje exclusiva para uma rádio. Ele falou que o Diego Souza é o camisa 9 dele. Ele vai insistir com o Diego Souza como 9? centroavante. Como 9? Camisa Agora- 9. Eu Ah, até meu voltei para ouvir. Agora eu vou Central, falar pra né? você. Ah, É o meu camisa Deus do 9 céu. dele ou é o camisa 9 do Raí e tal? Que É. conversaram com ele e aí ele deixou de escalar o Isso é Trellis. preocupante, também né? trouxeram Porque ele. ou ele tá sendo burro de estar insistindo numa coisa que não existe, ou ele tá sendo eu submisso. acho, não, eu acho o que que ele é tá tão sendo ruim quanto a inteligente. primeira. Ele testou o Trellis, ele falou, mas é... Deixa eu fazer o Mas primeiro é intervalo do programa. Na Mas foi mais volta, eficaz que o Diego Souza. vou fazer o primeiro intervalo do programa. Na volta a gente vai discutir o Santos que perdeu para o Nacional, e a gente vai ver a lesão do Rodrigo, inclusive. Ali na porta está o Maurício Siqueira, é engraçado, o Maurício Siqueira fez o jornal aqui um pouco antes da gente. O Maurício Siqueira ele diz uma coisa que, em parte, é verdade, viu, Maurício? Que ele diz assim: vocês ficam aí comentando sobre futebol na televisão, vocês não sabem jogar, vocês não dominam, vai lá fazer o que os caras fazem, vocês só sabem falar de futebol. Pelo menos falar de futebol a gente lá, sim. consegue, Vai né? jogar. Ó, o Luiz Ademar ainda joga, você ainda pode cobrar dele. Se ele Aqui no domina Santa bem, Emília, hein? se Aqui ele no Santa não Emília. domina. Seguinte, ó, vamos beber aquela aguinha, Michele? Vamos fazer um intervalinho. Na volta, Santos Futebol Clube e a Libertadores. Já voltamos. Assista ao Esporte na Rede. Aqui temos a análise esportiva de qualidade. Há 30 anos, a Baihawk sabe valorizar o homem moderno, vestindo-o com elegância e refinamento para todas as ocasiões, trazendo as melhores tendências da moda masculina internacional, com referência vindas de Paris, Nova York e Milão. A Baihawk trabalha com tecidos de excelência, conforto e pura sofisticação em peças exclusivas para seus clientes. Na Baihawk é possível estar na moda para todos os estilos. Na Baihawk, você constrói o estilo que quiser para estar bem consigo mesmo. Escolha Baihawk. Escolha seu estilo com pura sofisticação e bom gosto. A Telos Agência de Eventos oferece serviços excepcionais de bartenders e doces finos. Você irá se surpreender com a qualidade e atendimento personalizados.
Usando produtos de qualidade, a Telos disponibiliza em seu escritório degustação de seus diversos produtos. Avenida Torres Tibagi, 846, Bloco C, Vila Prazível, Guarulhos. Telefone 4574-2631. Telos, o sabor de sua festa. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, 1 ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Assiste Esporte na Rede. Aqui tem análise de esportivo de qualidade. Profissional, realmente de respeito. Um abraço. Maravilha, Esporte na Rede de volta já com seu segundo bloco. A gente ainda vai continuar falando de Libertadores e responder a enquete da noite nesse bloco. No próximo Brasileirão, quem não participou ainda com a gente, é hora de participar, certo, Michele? Certo. Se você ainda não participou, vai lá no Facebook, Programa Esporte na Rede, responde a nossa enquete. Também a nossa live tá aí na TV.destaque para você conversar comigo, porque eu falo muito sozinha às vezes. É, por favor, né? Fala um pouquinho com ela, deixa ela... Abraço! Bate um papinho com ela, por favor. Ai, conversem comigo alguma coisa que não seja muito... Só não fala do Corinthians hoje que ela tá triste. É, não, do Corinthians hoje a gente perdeu não 2 fala seguidas. Mas eu tô entendendo mais os lances técnicos e tô ficando já quase Você uma pode comentarista. opinar já o que você acha do Corinthians. Sim. Ah, é maravilhoso, assim. Maravilhoso. Mas então, vamos falar da nossa enquete. O Eli Medeiros, nosso... Não, primeiro fala com a enquete de novo pra gente lembrar o pessoal. Sim, ó, aí na sua tela tá a enquete. Você gostaria que seu clube fosse gerido como instituição social, empresa, instituição social, mas futebol, empresa? Já a gente vai discutir, logo depois do Santos. Então participa, comenta aqui com a gente, tem o comentário do Eli, certo? O nosso fiel Escudeiro, telespectador. Eli, um beijo pra Manda você, um beijo pra ele, manda, ele merece. Muitos beijos pra você, Eli. E ele falou assim, ó, instituição social, mas com o futebol à parte, sendo gerido como empresa e dando bastante lucro. É, mais ou menos a ideia da Aníbal, a gente já vai falar disso já. E na live? A nossa live, vou mandar um beijo pra Lisa, que tá assistindo a gente. Obrigada pela Beijo, participação, Lisa. A Jéssica também, que é uma fiel Beijo, telespectadora da nossa tá live. Sempre aí. E o Edivaldo Aparecido. Eacos!
Não. Laranja. Aecaós, Aecaós. Aecaós Laranjeiras. O que significa eu não sei, mas muito obrigada. Mande pra gente aqui o significado, Edivaldo, pra gente poder entender melhor, tá? Boa noite a gente entendeu. Boa noite. Mas é isso aí, participe com a gente. Se não quiser falar da enquete também, que eu acho que é um assunto complexo, fale de outra coisa, aproveite e comente aqui com a gente pra gente poder colocar o assunto na roda. Agora vai ser Santos Futebol Clube, a gente vai ver os melhores momentos de Nacional 1, Santos 0, e depois a gente vai ver a contusão do Rodrigo pra gente poder comentar um pouco. Gente, o Santos na Libertadores. Santos que eu não tava dando muito, mas até que tá indo, né? Como nós não temos assim... Agora tem imagem, olha que bonitinho. Como então, nós bonitinho. não temos compromisso com o Jabá, ô jogo feio, hein? Horrível. Pelo amor de Deus. Não temos nenhum. Aqui você pode E o criticar. Santos que Aqui, entrou já classificado, só né? pra Aliás, pontuar, aqui você pode futebol criticar, uruguaio. Aníbal, gramado, Sim. horário, bola, jogador, tudo que você quiser. Jogo Pode elogiar também, se for bom. horroroso. O futebol uruguaio nos últimos anos está muito fraco. A desejar. É muito desejar, né? Muito. Ó, o campeonato... É verdade, assim, o Diego me lembrou bem. A gente tava jogando PES 2018 online. Paramos Aí, de aí, jogar. aí eu terminei o jogo com ele, porque eu só tô tomando pau do Diego ultimamente. Falei, Diego, vou ver o jogo do Santos. Aí vi isso daí, essa coisa Meu feia. Deus, vai ficar Fala, aqui, Ju. então jogando lá. Fala, Ju. Então, Fala, foi Ju. um jogo realmente sofrível de ver. O Santos que entrou, né, classificado. Bom, o Jair Ventura falou que não mexeu muito com o temperamento, né? Bom, eu acredito que sim, porque o Santos não jogou absolutamente nada. Gabriel, que já não tá jogando, não é de hoje, Você né? sacaria ele do time? Pra Sacaria. colocar o Bruno Henrique e o Rodrigo estando em condições? A gente vai ver a lesão, mas se eles estiverem em Sacaria. condições, você botaria no banquinho? Nós colocaria ele no banco, porque ali ele ia repensar e depois ele ia falar, tem Bruno Henrique aqui, vou comer a bola para recuperar o meu lugar. Porque não tem cadeira cativa, não tem lugar cativo no time. Então, acho que o Jair já tem que deixar isso bem claro para os jogadores, porque ele começou muito Olha, bem o o gol que o Campeonato Nacional Paulista, perdeu. jogou muito bem quando ele voltou lá da Europa. Ele é ótimo jogador, só que agora caiu de produção de uma maneira assim, e o Bruno Henrique, infelizmente, né? Tá no DM. Agora, É aquilo que eu falo, com E todo aquele respeito gol? ao Campeonato Paulista, Luiz Ademar, mas fazer gol em time do Campeonato Paulista é uma coisa, não, né? mas pera Jogar aí. bem contra time do Campeonato Paulista é uma coisa. Aí você pega nível Libertadores, nível brasileiro, é outra coisa completamente mas e o diferente. gol que ele fez no Deixa jogo eu- anterior na Vila Belmiro? Tá bom, Sim, mas... não. Quem, Ok, o Gabigol? ok. Oh. Foi contra o Não, Estudiantes, né? Não, Contra o não, Estudiantes. o Gabigol, eu sou assim, eu sou... Eu quero perguntar pra vocês, o assunto é ele justamente. O que acontece com ele? Porque o cara... Só vamos fazer um pequeno histórico aqui, vai. Saiu do Santos em alta, tava muito bem mesmo. Foi pra Internacional de Milão, nada. Aí, segundo o Wagner Ribeiro, o empresário dele, o técnico pra quis o queimar. Benfica. Né? O técnico quis queimar, estava humilhando o jogador. Então, não pode humilhar meu jogador. Vamos colocar em outro lugar. Colocou no Benfica Benfica. jogou bem. No Benfica... Mas também não durou. Mas pegou bastante banco também no Benfica. Então, assim, eu não sei se falta disposição, se tá faltando bola mesmo. O que acontece com ele? Aí voltou pro Santos, no Paulista foi bem, agora a gente tá Ótimo. vendo a realidade, como é que tá acontecendo aí, né? Sim, bem oscilando. Agora, ele não precisa de um Lucas Lima para armar, para municiar. Ele não precisa de laterais. Porque quando ele é lançado, veja que a bola que o Copete deu no jogo do Estudiantes para ele, quando ele é acionado, o golaço Então, que ele aí faz. eu lhe pergunto, Sabe? se você está num time que não tem isso, você faz o quê? Ou você tem que se adaptar a uma posição um pouquinho diferente, ou você tem que sentar no banco, Sabe porque você tem que onde- colocar quem pode fazer a função que você quer. Eu teria uma situação para esse O time. Santos, No Sério, visivelmente, honestamente. Então diga, técnico Luiz Ademar, exclamação, já Eu o porta-malas. O que o abriria senhor faria? Bruno Henrique e Rodrigo, deixaria o Gabriel e testaria o Sacha vindo de trás. com- Quase um 4-2-4. Armando. Exatamente. Ousadia e alegria, hein, Luiz Eu Ademar? não, O Jair eu- Ventura não faz isso nem no sonho É dele. lógico, por isso que eu tô te falando, o que eu Jair- gosto dos Conservador. treinadores, eu gosto do Jair Ventura, eu gosto do Carille, mas acho que os treinadores Aí, ó. brasileiros estão Falta uma estragando o ousadia. futebol brasileiro. Então, eu lembro... Principalmente eu acho dentro isso de casa. complicado. Se eu sou treinador de um time, vamos supor lá, se eu sou treinador de um time, principalmente na Vila Belmiro, com o apoio do meu torcedor, eu ouso. Eu acho que nesse aspecto, Tem que eu colocar. acho que a imprensa ela tem muita culpa, sabe? Porque eu acho legal quando vê alguém com uma proposta diferente, um 4-2-4, vai pra cima. Só que vamos supor que a gente sabe que futebol não é uma ciência exata. Você pode ganhar, você pode perder. Um lance pode determinar tudo. Aí você entrou com 4 atacantes, tomou um gol de escanteio, no finzinho do jogo perdeu de 1-0. Aí a manchete do jornal no dia seguinte... Entra sem zagueiros e é humilhado. Não fez o... Sabe? Vão pegar bem em cima e aí no próximo jogo você já é meio que forçado a mudar. Se você faz uma proposta ousada e ela não dá certo, já cai todo mundo em cima. É. Ah, mas o massacrado. Fernando Mas aí Diniz, também o que o Fernando acontece Diniz é o sofre seguinte. disso, né? Sim, Porque exatamente. o esquema do Fernando Diniz, eu tive com ele num evento aí, que nós participamos do
curso aí, no final do ano passado, e não sai. É 3-4-3 o time dele. E, lógico que tem as variações táticas, mas ele escala o time como 3-4-3. E aí o cara não tem opção que o zagueiro aqui pode ser volante, enfim, e tem aquelas coisas, mas ele faz 3-4-3, sempre, escala os times dele. E aí ele põe os caras para jogar. E aí a gente fala, quando perde, toma 3-4-0, olha lá, o futebol alegrinho, pô, esse cara é louco. No Audax pode dar certo, mas lá, vai fazer no Corinthians, não vai dar certo. A gente já rotula o cara que quer usar. Ah, o Renato, ela fica na praia e tal, pegou só refugo, é Cortez, é Cícero, é mais. Aí o cara põe o cara, faz o time jogar, a gente fala, Agora, se ele começar a tomar pau, virou o treinador. Agora, você me permite uma crítica da mídia aqui? Isso é resultado de uma imprensa sensacionalista esportiva que a gente tem, que faz resultadista, que faz bate-papo circense na televisão, em vez de estudar e trazer uma opinião séria balizada. Esse é o resultado que a gente cria. É isso. A nossa imprensa tem culpa, os nossos treinadores têm culpa e os nossos jogadores têm culpa. Acho que tinha que ter uma reflexão geral do futebol brasileiro. Para melhorar, exatamente. É o time que é o país que mais exporta, que mais revela na base. Se o futebol inglês você tirar os estrangeiros, é um lixo. A palavra é lixo. Futebol inglês. É bom porque tem tem seleções jogando no futebol inglês. Você vê o futebol italiano hoje, tirando a Juventus, o Napoli, virou o quê? Peladão. Porque você tem poucos caras bons no futebol italiano. Se você pegar a Alemanha, você tira a seleção alemã, é o Bayern, tem um Borussia. Então, vai ter alguns, mas assim, quem vai ser campeão? Quem vai ser campeão, claro, é o Bayern. Isso é uma discussão interessante que o Luiz Ademar falou em relação ao esquema do Fernando Diniz, o 3-4-3. Aí eu pergunto para vocês rapidamente, é o time que tem que se adaptar ao esquema do técnico ou a formação do técnico tem que ser de acordo com as peças que tem no time? Se o Fernando Diniz fosse para o Corinthians amanhã montar o 3-4-3 dele com as peças que o Corinthians oferece, será que daria certo? Mas você viu a entrevista do Paulo André? Mas no Campeonato Brasileiro não existe tempo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Eu vou até dar crédito aqui do Bem Amigos, o que o Paulo André, que jogou no Corinthians e está em final de carreira, ele falou. O que ele falou? Que reaprendeu. Que pena que eu estou encerrando minha carreira. Eu tenho mais 2 anos de bola. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo no futebol algo que eu nunca aprendi com treinador nenhum, com o Fernando Diniz. Mas aí também, a modernidade da minha posição. Mas aí, Ademar, o que eu posso fazer? Mas aí ele é um cara diferenciado. É isso que eu ia falar. Exatamente. Você pega que enxerga isso também, você né? Pega o jogador você pega o Jobson, não aprende nenhuma habilidade. Você vê desde a base, não existe, salvo raras exceções, jogadores que tenham consciência tática do papel dele dentro de um esquema proposto pelo treinador. De um todo. Posso só fazer o São Paulo, quando foi vice-campeão paulista, trouxe o Ítalo. O Corinthians trouxe aquele que nem foi aproveitado. O Camacho teve um atacante, Bruno Paulo. O Santos levou o Marquinhos. Yuri. E o Palmeiras o único que vingou de toda essa turma foi o Tietê, que depois agora está meio... Mas por que o Yuri Fernando... não jogou mal no Santos, por que o Fernando todos tinham uma visão tática que a gente elogiava e o time todo foi vendido. E eles foram para os times deles e não jogaram bola. É culpa deles, que você pode falar, os caras têm a cabecinha desse tamanho. E é muito aquilo que o Tite fala, a individualidade se sobressai no todo, juntamente com o todo. Porque tem que você lembra que eles tinham um papel tático importantíssimo, jogavam muita bola e todos saíram, tirando o Tietê, que eu acho que deu certo. Michele, tem mais gente mandando boa noite pra gente, né? Sidão também, pô. Goleiro. Deus me livre. Não, foi pra um grande... Não deu errado ainda, Demar. Não deu errado. Não deu errado, mas é ruim. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Quem tá mandando boa noite pra gente aí, Michele? A Viviane Carone. Obrigada, Viviane, pela participação. Volte mais vezes. Um beijo. Agora eu vou pedir pra você chamar um VT mais ou menos triste. Chame a contusão do Rodrigo. Contusão do Rodrigo, gente. Vamos ver. Vamos ver a contusão do Rodrigo aí. Foi o Fucili que pegou o Rodrigo. Olha lá. Tem várias imagens por vários ângulos. Quanto tempo vai ficar fora? Já tem? Não, eu fiz uma entrevista hoje, provavelmente, mas não é nem ainda certeza que ele fique fora no final de semana. Sim. Foi um entorse de tornozelo não forte. Eu vi uma entrevista hoje no site do Santos. Então, é uma tendência que talvez, não é nem assim, que talvez ele fique no final de semana, mas já está pronto para o outro, que não foi tão grave como eles achavam. Hoje faria muita falta ao time, Ju? Faria.
Ele é um garoto, é isso aí. Ele é ousado, né? Acho que o DNA do Santos é isso. Por ainda não, para ver muito bem. O Fusilli, ele ficou nervoso. Não, o pior é a declaração dele, né? Pediu desculpas hoje, né? Hoje ele pediu desculpa, falando que foi uma brincadeira. Mas, enfim, com um cara, né, já experiente no futebol, falar isso, que foi na maldade, dei nele porque ele me deu 3 rolinhos e tirei ele da partida. Não existe isso, meu caro. Não existe. E o futebol arte existe, né? A deslealdade não existe, né? E nem pode existir. Mas eu acho o seguinte, acho que no fim das contas, ele pode ter falado que foi brincadeira, mas ele foi autêntico, né? Sim. Porque é o que a gente tem que saber. Tirar o cara. Quando a gente vem aqui falar sobre futebol, eu acho que cada vez mais a gente tem feito esse exercício, a gente tem que vir aqui para falar o futebol em todas as suas nuances. Campo e bola, esquema tático, passa pela arbitragem. A gente viu agora há pouco a polêmica do Carlos Eugênio Simon com o Luiz Gonzaga Beluso, né, de 2009. Então a gente tem que analisar o futebol com todas as suas nuances. Campo, bola, tática, arbitragem e a malícia. A malícia, ela existe. Porque as pessoas estão lá, ninguém está lá passeando, brincando, jogando a pelada do churrasco do final de semana. Embora alguns pareçam que estejam, né? Depende de como jogam. Tem alguns churrasqueiros mas ninguém está lá para isso. As pessoas estão lá para ganhar, porque elas estão defendendo o seu salário. Então elas vão para campo para ganhar. Não importa como, nem de que jeito. Então a gente tem que analisar o futebol também nessas nuances. Certo, Aníbal? Certo, Sim, Diego? assim, falando com conhecimento de causa, né? O Uruguai é um país belíssimo, as pessoas são muito educadas, são muito amáveis. Quando verdade. sabem que você é brasileiro, falam português, porque é um idioma obrigatório no ensino fundamental e médio. Mas quando 11 uruguaios entram dentro das 4 linhas, vemos a pior versão dos habitantes do paisito, que eles chamam, né? Isso não só no âmbito profissional, tá? Isso eu tenho informações, inclusive, em times de base uruguaios, seleção uruguaia, sub-20, sub-17, que chega ao absurdo de entrar na rede social dos jogadores adversários e xingar, falar mal da mãe, falar mal da namorada. Mas isso aqui né? também tem no Brasil, nesse aspecto. Mas nem tanto assim. Vamos lá. Não assim, Diego. Desculpa. Não é tanto assim, tá? O que acontece é assim. Eu não sei como você está fazendo essa medição, mas a gente tem casos bem escabrosos de torcida. Não, eu estou falando de jogadores. Jogadores? Jogadores. Então, perdão. Não, são jogadores. São plantel de jogadores dos sub-20, sub-17 da seleção uruguaia que entram em perfis de jogadores adversários, argentinos, colombianos, brasileiros, e fazem uma festa danada, xingando, enfim. Então, e a gente sabe que isso pode ser folclórico, pode ser... não digo romântico, mas é do jogo, mas eu acho que isso deve ser evitado, né? Agora, dentro do campo... Então, mas assim, a figura para evitar está lá, chama-se árbitro. Não, correto. Ele tem que ver o lance, ele está lá e cartão vermelho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que existem os artifícios para você cadenciar o jogo, você deixar o adversário nervoso, isso acontece, sim. Isso é do jogo, né? Agora, existem alguns expedientes fora do jogo, que está dentro das 4 linhas, mas que acabam extrapolando o limite das 4 linhas. Aí eu acho que não é legal, entendeu? Então, assim, Perfeito. O recurso, por exemplo, a gente está vendo... Outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre o jogo Uruguai e Gana, Copa do Mundo de 2010. O último lance da partida, Gana ia lá ia fazer o gol, Luiz Soares pega, põe a mão na bola, pênalti. Não, o que isso tem de errado? Faz parte do jogo. Exatamente. Isso faz parte do jogo. Mas teve muita gente à época, Diego, que disse que era antiético, que era sujo. Então, é jogo, pô. O árbitro, você me expulsa, acabou o árbitro está lá para como fora que é antiético forçar o terceiro cartão. Pô, isso. Por que eu não posso forçar? Vou daqui 2 jogos, eu vou fazer um clássico, eu vou... Mas e a questão do Maradona, por exemplo, daquela mão? Ali faz parte do jogo? Não faz parte do jogo. É o árbitro que tem que apitar. Aí, mas ele sempre admitiu que foi uma trapaça. Ele sempre deu risada disso. O que o Soares fez foi trapaça? Eu acho que não. Ali é jogo. Então, só para completar a linha de raciocínio, o que o Fusilli fez é exatamente do jogo. As pessoas podem não gostar, mas a violência não é do jogo. A falta são coisas diferentes. Não foi assim. Eu concordaria com você se tivesse sido uma agressão. Não foi uma agressão, foi um lance de jogo. Mas pela declaração dele não foi pro lance de jogo, aí foi pessoal. Então aí é que tá, mas aí é o que ele fala contra a imagem, entendeu? Então é
E o que o árbitro viu em campo. Eu não julgo imagem, eu julgo o que ele está falando. Não dá para ser o lance do Rildo, por exemplo. Foi intencional ou não foi intencional? É subjetivo, eu estou falando pelo que ele falou. Pelo que ele falou, foi pessoal, foi um lance violento, de violência. Mas assistindo ao jogo você não diria isso. O árbitro tá lá para apitar, ponto final, gente. Não tem que discutir. A figura do cara que faz a lei, que tem que aplicar a regra do futebol, chama-se árbitro de futebol. E aí, só fechando, então isso tudo faz parte de um folclore e tudo mais, né? Goste-se ou não, foi como você bem falou, faz parte da dinâmica do pertence ao futebol, já diria Vanderlei Luxemburgo. Você vê que a arbitragem aqui ela sofre também, que você vê a gente assistindo aí campeonatos europeus, o cara marca pênalti, você vê rodinha em cima do árbitro. E às vezes uns pênaltis estúpidos, a gente fala, pô, isso aí não foi pênalti de jeito nenhum, né? Ou esse foi pênalti, por exemplo, o jogo da Roma. Acontece menos, mas acontece. O jogo do Real Madrid mesmo, como o bombão na bola do Marcelo e tal. Não, o Juventus e Real Madrid, o Buffon quase bateu no árbitro. Então, foi expulso. Mas foi expulso, mas é isso que eu tô te falando. O cara quando se excede, ele é expulso. E vê se alguém foi reclamar mais. Aí é a tal da denominação que muita gente fala, os comentaristas de arbitragem principalmente, que é o tal do árbitro banana, né? Se você tiver um árbitro banana, dificilmente você vai ter alguém que põe controle no jogo. Mas também eu acho muito o seguinte, eu acho que a figura da autoridade, às vezes ela é questionada. Na Europa, o juiz é o ponto central, é a autoridade central do espetáculo. Aqui, acham que o juiz está comprado, acham que o juiz é desonesto, acham que o juiz está na gaveta. Enfim, não, mas o cara tem que fazer o quê? A autoridade dele é questionada, entendeu? Aí o que acontece? A CBF e os clubes também, porque aí eu acho que os clubes deveriam se movimentar para isso, para chegar para o colégio de árbitros e falar assim, olha, vamos profissionalizar a arbitragem para que a autoridade e o conhecimento deles não sejam colocados em xeque. As duas grandes discussões de arbitragem que eu acho que devem ser feitas é a profissionalização, e a independência da arbitragem das entidades. Exatamente. 2. Essas são as duas discussões que tem que se fazer na arbitragem. Separados da CBF. Profissionais e independentes, para que eles possam apitar em paz. Eu acho que é por aí. Fala, Gil, só para concluir para chamar a internet. A forma da arbitragem ser questionada somente assim. Porque hoje aqui no Brasil é isso. Tá comprada, tá engavetada, falou com fulano, falou com... Não, agora o cara também tem que se fazer a autoridade no campo, né? Ontem, Emerson Sheik veio, levantou o argentino, o árbitro pegou o cartão vermelho do bolso e mostrou e acabou. Eu posso dar um exemplo. Pênalti pro Real Madrid contra o Juventus. Buffon, vermelho. Esse é o Buffon, esse é o último jogo da Champions League. Que se dane, tá expulso, não vai questionar minha autoridade. Aqui os caras são banana. Se vem uma figura desse tamanho do Buffon aqui no último jogo fazer isso, o árbitro vai pensar 502 vezes antes de expulsar o cara. Lá não, Buffon, não vem questionar minha arbitragem, meu filho, minha autoridade desse jeito, com essa veemência. Eu optei pênalti, ponto final, não tá contente? Fora, rua, é isso, não importa. Eu faz umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, eu jogo campeonato amador aqui e tal. A senhora foi expulso, é isso? Não. Eu tava tomando banho, o jogo tinha acabado, o árbitro faltou, vieram falar comigo, Ademar, você que faz não sei o que lá, pitar o jogo? O cara não sei o que, tem os bandeiros aí, você conhece, trabalha com futebol e tal, beleza, apito, não tem problema. Fui lá, cheguei, vem capitão, chega aí rapaziada, tudo volta aqui, é o seguinte, não vai falar comigo, eu tô quebrando o galho de vocês pra vocês jogarem bola, entendeu? Falou comigo, acabou, entendeu? Eu vou ajudar, beleza. Primeiro, pum, deu amarelo. Jogo maravilhoso. É isso, a autoridade tem que se fazer entender. Sem brincadeira. O primeiro que veio gritar, eu já meti amarelo, falei, eu avisei. E vai sair. Aí às vezes Rapaz, eu não sou juiz, mas eu fui esperto. Falei, macaco velho, várzea, eu vou deixar os caras... Você tá brincando. Então, aí eu chamei todo mundo ali. Eu lembrei do Ademar esse fim de semana que eu fui assistir um jogo lá no Parque da Aclimação, naquele campo... Eu jogava lá no time da CESP. Da CESP, né? E o juiz... Tava lá jogando, jogo bom até, 2 times correndo atrás da bola, chutando a gol e tal. De repente teve uma falta, o juiz apitou, o time não concordou, o juiz pegou, jogou o apito no chão, eu não vou mais apitar isso aqui. Foi embora, pegou o cara e foi embora. Aí entrou um outro cara que tava no banco de reservas e quebrou o galho até o final da partida. Se a moda pega ia ser bom, hein? Algum juiz que é ruim desse aí também podia não concordar, podia ir embora do campo. Deixa eu pagar o segundo intervalo aqui, beber mais uma aguinha. Vamos lá, Michele, beber mais uma aguinha? Aquele tintim. Na volta, Campeonato Brasileiro, a projeção da 4ª rodada. Já voltamos. Tô achando que não tem água aí, não. Assista ao Sport na Rede. Aqui temos a análise esportiva de qualidade.
Há 30 anos, a Baihawk sabe valorizar o homem moderno, vestindo-o com elegância e refinamento para todas as ocasiões, trazendo as melhores tendências da moda masculina internacional, com referência vindas de Paris, Nova York e Milão. A Baihawk trabalha com tecidos de excelência, conforto e pura sofisticação em peças exclusivas para seus clientes. Na Baihawk é possível estar na moda para todos os estilos. Na Baihawk, você constrói o estilo que quiser para estar bem consigo mesmo. Escolha Baihawk. Escolha seu estilo com pura sofisticação e bom gosto.